Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me. What does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Now together. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, He was saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, how glory. So glad I'm saved. So glad I'm waiting for His coming. Now with your hands up if we mean it. I'll never forsake you. I'll never forsake you. I'll never forsake you. And now all of it's been beginning to break in like sand falling in. And now it's just a crust and it's pulled loose. Several inches. They could take radar and stuff and follow that crack and mark out, see where it was at. E agora ela toda começou a desmoronar, como areia desabando, e agora só resta uma crosta, e desprendeu-se vários centímetros. Conseguiram usar um radar e tal, e seguiram aquela fenda e a demarcaram. Viu onde estava. And it pulled loose several inches more, maybe 2 or 3 inches the other day again, right after that prophecy was given. E desprendeu-se mais alguns centímetros, talvez mais 5 ou 8 centímetros outro dia, de novo, logo após aquela profecia ser dada. And the ones that was interviewing the scientist said, well, it probably won't be in our age. He said it can be in 5 minutes or in 5 years, but it's going to fall in. E os que entrevistavam os cientistas disseram, bem, provavelmente não será em nossa geração. Ele disse, poderia acontecer em 5 minutos ou em 5 anos, mas irá desabar. Mrs. Simpson, I don't think she's with us today, or I see Brother Fred sitting here, but I don't know where Miss Simpson is. She went and got a prophecy that I made about 1935 or something like that, and said the time would come, it's written in a book somewhere, that the sea would weep its way into the desert. A senhora Simpson, não creio que ela esteja conosco hoje, ou vejo o irmão Fred sentado aqui, mas não sei onde está a senhora Simpson. Ela foi e pegou uma profecia que fiz por volta de 1935, ou algo assim, dizendo que chegaria o tempo, está escrito num livro em algum lugar, em que o mar avançaria deserto adentro. Look what will take place. If that thousands of square miles falls down into the lava of the earth and slides in, there'll be millions die at one time. Veja o que acontecerá. Se aquelas milhares de milhas quadradas afundarem nas lavas da terra e deslizarem, milhões morrerão de uma só vez. And that'll cause such a tidal wave. Remember, plumb up into the Salton Seas 100 or 200 feet lower than the sea level. That water will probably come almost to Tucson with that tidal wave coming across there. And the sea shall weep its way into the desert. E provocará um maremoto tão grande,
Lembrem-se, o fundo do mar Salton está 30 ou 60 metros abaixo do nível do mar. Aquela água provavelmente chegará quase até Tucson, com aquele maremoto se estendendo por ali. E o mar avançará deserto adentro. Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that our prophets foretold. The Gentile days are numbered with horrors encumbered. Return, O dispersed to your own. We're in the end time. Nações estão se rompendo, Israel está despertando. Os sinais que nossos profetas predisseram. Os dias dos gentios estão contados, sobrecarregados de horrores. Retornai, ó dispersos, aos vossos. Estamos no tempo do fim. Now, the Lord bless you richly. I get started on that and forget about time. We're going to fade pretty quickly into eternity anyhow. Agora, o Senhor os abençoe ricamente. Começo a falar disso e me esqueço do tempo. Vamos desvanecer rápido, bem rápido, eternidade adentro de qualquer maneira. And now, in St. Mark, the 7th chapter and the 7th verse, to bring a text to this subject that was just read in 1 Chronicles 13. To make a text for this, I want Mark 7:7. E agora, em São Marcos, capítulo 7 e versículo 7, para trazer um texto a este assunto que acabamos de ler em 1 Crônicas 13, para desenvolver um tema para isto, quero Marcos 7:7. In vain do they worship me, teaching for doctrine the commandments of man. Em vão me honram, ensinando doutrina que são mandamentos de homens. Now I know nothing but the message the Lord has given me. And that's all I can speak on. And now I'm going to speak on a subject this morning which I thought would be good. Agora, não conheço nada além da mensagem que o Senhor me deu. E é só disso que posso falar. E agora, falarei sobre um assunto esta manhã que achei que seria bom. And tonight I want to speak on meat in due season, if the Lord willing. Spiritual food in due season. And how to receive it. E esta noite quero falar sobre alimento a seu tempo. Querendo o Senhor, alimento espiritual a seu tempo e como recebê-lo. Now, this morning, trying to do God a service without being the will of God. Agora, esta manhã, tentando fazer um serviço para Deus sem ser a vontade de Deus. God is sovereign. And we see here what David done in the scripture reading of 1 Chronicles 13. And his intentions were good. But God does not give us merits on good intentions. Deus é soberano. E vemos aqui o que Davi fez na leitura da Escritura em 1 Crônicas 13. E suas intenções eram boas, mas Deus não reconhece nosso mérito por boas intenções. There's only one way to serve God, that's by doing His will, at His command. And God being sovereign, there's no one to tell Him what to do or how to do it. He does it the way He knows the right way to do it. Só tem um jeito de servir a Deus, que é fazendo sua vontade ao seu comando. E Deus, sendo soberano, não há ninguém que possa lhe dizer o que fazer ou como fazer. Ele faz do jeito, ele sabe o jeito certo de fazer. And that makes me feel good. And it ought to make all of us feel good, and I'm sure it does. For one would have it coming this way, and one have it going that way, and one the other way. E isso me faz sentir bem, e deveria fazer todos nos sentirmos bem, e tenho certeza que faz,
Pois um teria isto vindo desta maneira, e outro daquela maneira, e outro de outra maneira. But one great thing again about God, He's not left us now without knowing what's the truth and how to do it. He wouldn't be just to punish us for doing something that we didn't know how it was going to be done and then let us stumble into something. Porém, mais uma grande coisa sobre Deus é que Ele não nos deixou agora sem saber qual é a verdade e como praticá-la. Ele não seria justo em nos castigar por fazermos algo que não soubéssemos como fazer e então deixar-nos tropeçar em algo. He's not that kind of a God. He's a God that speaks the word and expects His children to believe it. And therefore, He knows what's best and when to do it and how to do it. We have our ideas of it, but He knows. Ele não é esse tipo de Deus. Ele é um Deus que fala a palavra e espera que seus filhos creiam nela. E, portanto, ele sabe o que é melhor e quando e como fazê-lo. Temos nossas ideias, mas ele sabe. And then if He set up a system that what He is going to do and didn't tell us what was going to happen and how it was going to happen, then we stumbling at it would be justified in our stumblings or trying to do something. Each one would be justified, but there's only one way, and that is His Word. E então, se ele estabelecesse um sistema do que fosse fazer e não nos dissesse o que aconteceria e como aconteceria, então, ao tropeçarmos nisso, estaríamos justificados em nossos tropeços. Ou, ao tentar fazer algo, cada um estaria justificado. Mas só há uma maneira, que é a sua palavra. And another thing, David here, we see that in his heart, he wanted to do something that was good. He had no bad motive or no bad objective. E outra coisa, Davi, aqui, vemos que em seu coração queria fazer algo que era bom. Ele não tinha motivo ruim ou objetivo ruim. But the house or the ark of the Lord was away from the people, and he wanted to bring the ark of God back to its place so the people would consult God about the things that they wanted. Mas a casa, ou a arca do Senhor, estava longe das pessoas, e ele queria trazer a arca de Deus de volta ao seu lugar para que as pessoas consultassem a Deus sobre o que quisessem. Instead of just letting it go, what if Brother Blair and the father of this little boy said, well, it's too bad. Child just got hurt, killed. I guess just something happened. But they went quickly to God. Em vez de simplesmente deixarem passar, seu irmão Blair e o pai deste garotinho dissessem, bem, que horrível, a criança se feriu, morreu. Acho que foi só algo que aconteceu. Mas eles foram rapidamente a Deus. What the little lady and her husband, a minister of the gospel, a few nights ago or days when that little lady had that bursted spine that just stood up. The doctor said she'll be paralyzed all of her life. E se a jovem e seu marido, ministro do Evangelho, algumas noites ou dias atrás, quando aquela jovem que há pouco se levantou com a coluna fraturada, o médico disse, ela ficará paralítica a vida toda. What if the husband, she had said, well, honey, we'll just console ourselves to that. But quickly they'd done something about it. They went to God. How many things in the Bible could refer to of how when people get in trouble, get to God. E se o marido e ela tivessem dito, ora, querida, nos consolaremos quanto a isso. Mas fizeram algo rapidamente, foram a Deus. A quantas coisas na Bíblia poderíamos nos referir de quando as pessoas em angústia buscavam a Deus? Well then, in them days, they had only one meeting place where they could meet God, and that was at the ark, under the blood. That's the only meeting place yet, under the blood.
Bem, naqueles dias só tinham um lugar de encontro onde podiam se encontrar com Deus, que era na arca, sob o sangue. Aquele era o único lugar de encontro no momento, sob o sangue. The mercy seat was sprinkled to give mercy to the worshiper or the asker when he come to ask the petition of God. O propiciatório era aspergido para dar misericórdia ao adorador ou ao que pedia, quando vinha fazer petição a Deus. God had a special routine, the way you had to go about that, and He wouldn't accept anything else. He wouldn't accept any other provision, just the way He fixed it. E Deus também tinha uma rotina especial, como se tinha de proceder a esse respeito, e não aceitava mais nada. Ele não aceitava nenhuma outra provisão, só a maneira que estabeleceu. Recently, I just preached on a message, many of you know about it, that only one provided place that God meets the worshiper. The place that He said, I'll put my name. Recentemente, preguei uma mensagem, muitos de vocês a conhecem, que só há um lugar provido em que Deus se encontra com o adorador. O lugar que Ele disse, porei o meu nome. If we can find the church that He put His name in, then we got the place. He said, I will not bless you in all the gates, just the gates that I put my name in. I'll put it in one place. And you've got to meet me there, and that's the only place I'll meet you. Se pudermos encontrar a igreja em que Ele põe seu nome, então achamos o lugar. Ele disse, não vos abençoarei em todas as portas, somente nas portas em que eu puser o meu nome. Eu o porei em um único lugar, e tereis de vos encontrardes comigo lá. E esse é o único lugar em que me encontrarei convosco. And we found out through there where He put His name. And that's the only place that He meets the worshiper, and His name was Jesus Christ. God's name is Jesus Christ. Jesus said, I come in my Father's name. Every son comes in his Father's name. E descobrimos, através disso, onde pôs o seu nome, e esse é o único lugar em que ele se encontra com o adorador. E seu nome era Jesus Cristo. O nome de Deus é Jesus Cristo. Jesus disse, eu venho em nome de meu Pai. Cada filho vem em nome de seu Pai. And He came in the name of the Father, and there's not another name under heaven given among men. We're called Methodist, Baptist, Presbyterian, Church of Christ, whatever it might be done. There's only one meeting place that God meets man, and that's when He's in Jesus Christ. Only place. E ele veio em nome do Pai. E debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, quer se chame metodista, batista, presbiteriana, igreja de Cristo, o que quer que se faça, só há um lugar de encontro onde Deus se encontra com o homem, que é quando ele está em Jesus Cristo, o único lugar. And all these old things back here are the Old Testament type that. I want you to clearly understand it. Now, it's a Sunday school lesson. I've got some scriptures and notes written down here. Now, I thought that this would help you to understand, as all the old things happen for examples to us. Todas estas coisas antigas, sob o Antigo Testamento, tipificavam isso. Quero que entendam claramente. Agora, é uma lição de escola dominical. Tenho umas escrituras e anotações marcadas aqui. Achei que isto os ajudaria a entender, pois todas as coisas antigas aconteceram para exemplo nosso. Now we find that God had a way of doing things, but David, just being blessed of God like he had to become king, he just thought that he would just do something for God anyhow. And he never went about it in the right way. Agora vemos que Deus tinha um jeito de fazer as coisas, mas Davi, tendo sido abençoado por Deus como foi, e se tornado rei, pensou em fazer algo para Deus de qualquer maneira, e não começou do jeito certo. We notice God reveals His Word in His own predestinated season. Now, how could Martin Luther note about the message today? How could the Presbyterians, how could the Catholic Church know Martin Luther's message?
Notamos que Deus revela a sua palavra em sua própria estação predestinada. Agora, como poderia Martinho Lutero ter sabido sobre a mensagem de hoje? Como poderiam os presbiterianos? Como poderia Martinho ou a Igreja Católica conhecer a mensagem de Martinho Lutero? How could John Wesley have known Luther's message? How could Wesley have known the Pentecostal message? Or how could the Pentecostals know this message? See? He reveals it in his seasons because it is a seed. Como poderia João Wesley ter conhecido a mensagem de Lutero? Como poderia Wesley ter conhecido a mensagem pentecostal? Ou como poderiam os pentecostais conhecer esta mensagem? Estão vendo? Ele a revela em suas estações, pois é uma semente. And as it grows and matures, he reveals himself like the heat of the sun to open up when it's tender and young, bring it out of the ground, the seed, then give it its leaves in another stage of the sun. E conforme ela cresce e amadurece, ele se revela, como o calor do sol para abri-la, quando é tenra e jovem, atrás para fora da terra, a semente. Então lhe dá suas folhas em outra etapa do sol. Hot sun will kill it if it's the ripening seed, or ripening time. So he regulates the sun and regulates nature to meet his word. O sol quente a matará, se for a semente de amadurecimento ou o tempo de amadurecimento. Assim, ele regula o sol e regula a natureza para satisfazer sua palavra. He regulates the church, the predestinated, the bride, to meet the season that they are living in. Ele regula a igreja, a predestinada, a noiva, para satisfazer a estação na qual eles estão vivendo. Even nature itself tells us today as we see the nations breaking, the earth sinking in, the handwritings on the wall. We see the church in the state it's in, we see the bride in the state she's in. Até a própria natureza nos diz hoje, quando vemos as nações se rompendo, a terra afundando, que a Escritura está na parede. Vemos a igreja e a condição em que está. Vemos a noiva e a condição em que está. And we know by nature that the church is getting ready to leave. What a glorious time. It's a time that all the prophets long to see this hour. E sabemos pela natureza que a igreja está se aprontando para partir. Que tempo glorioso! É um tempo que todos os profetas almejaram ver esta hora. Now, he reveals his word only in its season. Martin Luther read the same Bible we did. Wesley read the same Bible Martin Luther did. Pentecostals read the same Bible we read. Agora, ele só revela a sua palavra em sua estação. Martinho Lutero leu a mesma Bíblia que lemos. Wesley leu a mesma Bíblia que Martinho Lutero. Os pentecostais leem a mesma Bíblia que lemos. Jesus read the same Bible that the Pharisees read. But they had trying to keep the corn in an early stage when it was ripening. They failed to see their hour. Jesus leu a mesma Bíblia que os fariseus, mas eles tinham tentando manter o grão numa etapa inicial quando já estava amadurecendo. Eles falham em ver sua hora. Now David has done the same thing here. God reveals this word in the season and to whom he chooses to reveal it to. God chooses who he reveals it to. He chose that before the foundation of the world. Agora, Davi fez o mesmo aqui. Deus revela sua palavra na estação e a quem ele escolhe revelá-la. Deus escolhe a quem a revela. Ele escolheu antes da fundação do mundo. All of his doings were foreknown by him, hidden from man. He just reveals them as he will. It is his chosen season, his chosen person, and he never did choose a party or sect. It's a chosen person.
how he does it. Todos os seus feitos foram conhecidos de antemão por ele, escondidos do homem. Ele só lhes revela como quer. É sua estação escolhida, sua pessoa escolhida. E ele nunca escolheu um grupo ou seita. É uma pessoa escolhida como ele faz. Who is it that will dare to correct him and say, now, Lord, you made a mistake by putting this man in the ministry. This man doesn't believe like we believe. Quem se atreverá a corrigi-lo e dizer, agora, Senhor, tu erraste ao colocar este homem no ministério. Este homem não crê como nós. Who's going to tell God he's wrong in it? It would take somebody that's a little more of a delinquent than I am to tell him that. He knows what he's doing. He knows who to choose and who not to choose, what to do and when to do it. Quem dirá a Deus que ele está errado nisso? Precisaria de alguém que fosse mais do lado delinquente do que eu para lhe dizer isso. Ele sabe o que faz. Ele sabe quem escolher e quem não escolher, o que fazer e quando fazer. No matter how much we think that a certain person is qualified to do a certain job, God knows who's qualified for the time and the season, or the time and the right time to do it. Não importa o quanto achemos que certa pessoa está qualificada a fazer certo trabalho, Deus sabe quem está qualificado para o tempo e a estação, ou o tempo e a hora certa de fazê-lo. And the real true Christian, the real true believer in God, waits upon the Lord for these things. Wait on your ministry. If you feel a call, be sure that it's God. Be sure that it's right. Be sure that it's timely of what you're saying. E o cristão genuíno e verdadeiro, o genuíno e verdadeiro crente em Deus, espera no Senhor por estas coisas. Espere em seu ministério. Se sente um chamado, esteja certo de que é Deus. Assegure-se de que está certo. Esteja certo de que é oportuno o que você está dizendo. The Bible said, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings like an eagle. They shall run and not be weary. If they walk, they not faint. A Bíblia disse, os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, se caminharem, não se fatigarão. Notice, David, king of Israel, just anointed, Samuel poured the oil upon him, and he was chosen of God to be king of Israel. Notem, Davi, o rei de Israel recém-ungido. Samuel derramou azeite nele e ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. And David got this revelation to bring the ark of the Lord up to the city of David. Now there's nothing wrong, but you see, David went at it wrong. E Davi recebeu esta revelação de trazer a arca do Senhor para a cidade de Davi. Agora, não há nada errado. Mas vejam, Davi agiu errado. Now it looks like if a man like that would get a revelation, a great man like God's chosen king, the greatest king that ever lived on earth outside of Christ, I guess was David, because Christ is a son of David. Agora parece que se um homem como aquele recebesse uma revelação, um grande homem como o rei escolhido por Deus, o maior rei que já viveu na terra, fora Cristo, suponho, foi Davi, porque Cristo é um filho de Davi. Now, the greatest man, freshly anointed, coming from the very presence of God, got a revelation to do something for God, and wanted to do it for God, but the revelation was wrong. Agora, o maior homem, recém-ungido, vindo da própria presença de Deus, recebeu uma revelação de fazer algo para Deus e queria fazê-lo para Deus,
Mas a revelação estava errada. Now, that's a great thing. It'll deal with our subject, trying to do God a service without being called to do it. Agora, é uma grande coisa. Tem a ver com o nosso tema, tentando fazer um serviço para Deus sem ser chamado a fazê-lo. Notice, David got the revelation. And notice, it was not the prophet Nathaniel that got the revelation. It was David the king that got the revelation. Notem, Davi teve a revelação. E notem, não foi o profeta Natanael que teve a revelação. Foi o rei Davi que teve a revelação. Neither was Nathaniel consulted about it. He never asked Nathaniel, but did you see here in 1 Chronicles, he consulted captains of thousands and captains of hundreds. Tampouco Natanael foi consultado a respeito. Ele nunca perguntou a Natanael, mas viram aqui em 1 Crônicas que ele tomou conselho com os capitães dos milhares e capitães das centenas. He never consulted Nathaniel. He consulted the people. And he consulted also the priests and the theologians of that day, the scribes and the theologians. Ele não tomou conselho com Natanael, tomou conselho com o povo e também tomou conselho com os sacerdotes e teólogos daquele dia, os escribas e teólogos. David consulted first, said, if this be of God, let us go down and bring the ark of the covenant of our God up into the city and let us consult God before we do things. Davi primeiro tomou conselho, disse, se isso vem de Deus, vamos descer e trazer a arca da aliança do nosso Deus para a cidade e consultemos Deus antes de fazermos algo. But said in the days of Saul, they left off consulting God by the ark, Urim Thummim. Mas disse que nos dias de Saul deixaram de consultar Deus através da arca, ou Urim Tumim. They left off doing that. David said, now let's get back to God, all of us. Let's get back to the right thing. Deixaram de fazê-lo. Davi disse, agora voltemos a Deus, todos nós, voltemos para o correto. Let's go down and get the ark and bring it here. Bring the presence of God, in other words, into the city. Let's hold a revival. Let's bring the people back. Vamos descer e pegar a arca e trazê-la para cá. Trazer a presença de Deus, em outras palavras, para a cidade. Façamos um reavivamento. Tragamos o povo de volta. But he got the revelation which seemed to be good. But it wasn't the will of God. Mas ele recebeu a revelação que parecia ser boa, mas não era a vontade de Deus. Instead of asking the source that he should have asked, he consulted his captains because he just become king and he followed that line of thinking that his chief captains and his great man. Em vez de perguntar a fonte a qual deveria ter perguntado, tomou conselho com seus capitães, porque recém se tornara rei, e seguiu a linha de pensamento de seus capitães, chefes e de seus grandes homens. Then he went into the church nominal and asked if they could have the revival. The priests, the scribes, the captains of thousands, the captains of hundreds, and he consulted them, was this the will of the Lord? And they said it was. Então foi à igreja nominal e perguntou se poderiam fazer o reavivamento. Os sacerdotes, os escribas, os capitães dos milhares, os capitães das centenas, e os consultou. Será que é a vontade do Senhor? E disseram que era. But you see, he failed to ask the main resource that God always deals through. See? He failed to get it. Mas vejam, ele falhou em perguntar ao recurso principal por meio do qual Deus sempre trata. Vejam, falhou em entender isto.
Now, his intention was good. His motive was good. His objective was good. To bring a revival in the city. Bring the people back to God. But he never consulted the way God told him to do it. See? Agora, sua intenção era boa. Seu motivo era bom. Seu objetivo era bom. Trazer um reavivamento à cidade. Trazer o povo de volta a Deus. Mas nunca consultou da maneira que Deus lhe disse para fazê-lo. Estão vendo? Even all the people agreed in the priest and that the king was right. They needed the ark back in the city. Now, they needed the presence of God. They needed the revival. Até mesmo todo o povo e os sacerdotes concordaram que o rei estava certo. Eles precisavam da arca de volta à cidade. Agora, precisavam da presença de Deus. Precisavam de um reavivamento. In the sweet by we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our with the Lord's despised few. By faith I choose in the sweet by we shall meet on that beautiful shore in the sweet by we shall meet on that beautiful shore. There's a land that is just worshiping. This is the worship. Faith, I can see. By faith, I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. The sweet, her dad, Howard, Edward, all the old sainted friends who tucked away back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord. I